Veja só, tudo que você está falando é lá do passado, muito distante, e é o que se repete hoje no carnaval. Essa coisa de extrapolar, a gente tem que ter muita responsabilidade. Tem gente que até prefere nem sair nesse período, né? Porque realmente os loucos estão soltos. Você falando do Rei Momo aí, me veio um outro prisioneiro que vai ser feito de rei numa escola de samba aí. Enfim, é melhor a gente nem falar aqui, senão nós podemos até ser presos. Todo mundo já sabe de quem que eu tô falando aí, que vai ser homenageado, só que o Rei Momo, ele foi sacrificado no final, né? Quem sabe? Quem sabe? Who knows, como dizem os Vamos ingleses. aguardar. Tudo no tempo de Deus. Não pensam que eles não estão vendo as coisas, não. Mas, de qualquer maneira, Joyce, a ideia é essa. Romper as regras, transgressão. E o ser humano, se a gente for pensar bem, em todas as culturas, todo mundo tem um lado meio complicado, né? Aquela coisa assim de a gente vai lá e quebra. Por mais que você se controle, por mais que você tenha uma consciência total, mas tem lá uma sombra, né? Como dizia o Dr. Jung. Todo mundo tem uma sombra ali que é um lado meio esquisito. E nesses 4 dias da Saturnália, nesses 4 dias dessa festa para os lobos, esse lado mais sombrio vem à tona. Por isso que as pessoas mais espiritualizadas dizem que é uma época muito perigosa, porque o baixo astral toma conta. Existe o alto astral, aquelas energias mais sofisticadas, mais puras, mais de luz. Mas existe também o alto astral, o baixo astral. Para a gente enxergar a luz tem que ter escuridão. E nesses dias a escuridão toma conta. Por isso que a gente vê essas transgressões de pessoas que não valem nada, de repente sendo colocadas como se valessem tudo. E por isso essa inversão de papéis, uso de máscaras, fantasias, vem tudo lá de trás, né? Essas máscaras, Joyce, é uma herança que nós temos do próprio teatro grego. Na Grécia, nessas festas, né, durante as Saturnálias, durante as bacanais, que eram as festas de Baco, também eles usavam essas máscaras, em primeiro lugar, por causa do anonimato. No carnaval, o anonimato é muito importante. Eu posso fazer a loucura que eu quiser, desde que não saibam que sou eu, que identifiquem quem é que está por trás. Isso é curioso, porque em Veneza, até hoje, o carnaval é isso aí. Você põe uma máscara, sai para a rua, apronta um monte, mas se falarem, Joyce, foi você? Não, eu nem estava aqui, eu estava em outra cidade, mas era você que estava aprontando. E essas máscaras serviam para o anonimato e também para a nossa voz ficar mais forte. Porque teve uma coisa que me chamou muita atenção, Joyce, nessa pesquisa do carnaval. Até o final do século XIX, o carnaval não tinha música. Olha, A gente está tão habituado com escola de samba, uma com música. banda, com essa coisa tocando, orquestra de frevo e tal, mas não tinha música, tinha no máximo o famoso Zé Pereira, que era um português, senhor barrigudo, que pegava um bumbo e saía pela rua batendo o bumbo, batendo a zabumba. Mas não tinha. A música mesmo, carnavalesca, como nós brasileiros conhecemos, só foi aparecer com a Chiquinha Gonzaga, já na virada do século XIX para o século XX, com a famosa música O Abre Alas, que eu Então quero foi algo passar. nosso, brasileiro. Sim, o brasileiro colocou a ideia do samba, da música, e uma outra coisa muito interessante também, Joyce. Nessas festas antigas já havia a ideia do cortejo, da procissão. Mas o entrudo, que era o carnaval da época colonial do Brasil, não. Você saía pela rua fazendo bagunça, jogando bolinha de cheiro. Os ricos ficavam nos terraços das casas, né, na parte superior, jogando água e às vezes até jogando urina no povo que estava lá embaixo. E já os escravos, o pessoal mais pobre, saía da rua jogando água, jogando farinha, jogando coisas que não deviam, porque a gente fala assim, era limão de cheiro, mas o cheiro às vezes não era tão bom assim, não. Eles colocavam ali umas coisas meio ruins que você chegava em casa literalmente fedendo. E não tinha música, não tinha nada. Só quando aparece o jornalismo, os primeiros jornais, que foi criada uma sociedade no Rio de Janeiro para celebrar o carnaval. Então eles faziam um carro
e botavam algumas pessoas em cima e o público saía atrás andando como se fosse um grande cortejo. Disso daí, na década de 30, virou o Deixa Falar, que é a origem da escola de samba, a Estácio de Sá, que existe até hoje no Rio de Janeiro. Foram as duas primeiras, Estácio de Sá e Portela, que era exatamente essa ideia. Agora, a música, essa festa, esse enredo, esse luxo todo é brasileiro.